Olá, meus irmãos e minhas irmãs, um bom amanhecer para todos, que todos estejam bem, com saúde, é o que eu desejo para cada um de vocês, tá? E para mim também, né, que nós possamos estar bem, principalmente com o nosso Pai Celestial, em espírito e em verdade, buscando Ele. É assim que Ele procura os seus verdadeiros adoradores, tá? Para quem não me conhece, está chegando agora no canal, sou a Tatiana. E esse é o canal de leitura Tatiana Tavares. Estou aqui fazendo, nestes vídeos, estamos fazendo a leitura dos apócrifos. Mas já existem vídeos anteriores, bem anteriores mesmo, né? Sobre a Bíblia. Não está toda a Bíblia, mas já tem até um certo livro, né? Então, meus queridos, como vocês sabem, no vídeo anterior eu fiz a leitura do último livro da infância do nosso Salvador. Esse livro que nós terminamos de ler, ele se chama Evangelho Pseudo Tomé. Nós terminamos de fazer essa leitura dos livros da infância do nosso Salvador. E hoje nós vamos dar início às leituras dos livros apócrifos Apocalipse. É um grupo de livros que tem também neste livro, volume 1 do livro apócrifo, é o mesmo livro ainda que eu estou lendo. Aqui, como vocês estão vendo, parte 5, tá? Olha só, Apocalipse. Daqui para cá todinho é só Apocalipse. Temos o Apocalipse de Baruque, que é esse que nós vamos começar hoje a leitura. Essa leitura do livro Apocalipse de Baruque não vai ser lida só de uma vez, porque ela tem muitos capítulos. Então nós vamos ler por partes, tá bom? Tem também o Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Elias, Apocalipse de Pedro e Apocalipse de Tomé. São esses os livros deste grupo da parte 5 no livro Apócrifo, volume 1. E hoje nós vamos começar a fazer a leitura do Apocalipse de Baruque, tá bom? Ela está, para quem tem o livro aí, está na página 787, que começa esta leitura. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é conhecer quem foi Baruque, quem é esse Baruque, que nós vamos fazer a leitura nesse momento, né, meus irmãos? Para que a gente possa entender a leitura propriamente dito, nós precisamos conhecer o autor deste livro, né? Que muitas pesquisas chamam esse livro de pseudoepígrafo. Por quê? Porque eles dizem que são autores e títulos falsos. Pseudoepígrafo, é assim que eles falam, né? Mas nós vamos fazer a leitura. Como eu sempre digo nos meus vídeos, eu não estou assinando embaixo dizendo que é verdade ou que não é. Eu estou simplesmente fazendo a leitura destes livros, tá? Agora, aquilo que para mim chega a me convencer, tá? E que fica guardado no meu coração, que entra convicto no meu coração, no meu entendimento, eu digo, olha, bem aqui, eu não descarto. Como sempre eu tenho dito aí nos livros anteriores, nos vídeos, né? Eu não descarto essa história, eu não descarto. Então, mas cabe a cada um que está ouvindo essa leitura e está acompanhando também através do livro, cabe a cada um decidir no que vai acreditar ou não, tá? Nós somos livres para isso. Pelo menos até então a gente ainda tem essa liberdade, né? Não sabemos daqui para frente como é que vai ser essa liberdade, porque as coisas estão ficando estranhas, tá? Estão ficando sombrias. Mas uma coisa é certa. O Pai disse para nós assim: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Entende? Ele disse para que nós venhamos confiar nele, simplesmente. Confie em mim. Aquele que clamar pelo meu nome será salvo. Ou seja, meus irmãos, basta a gente estar com o Pai, basta a gente estar com o Filho dele, que é o nosso Salvador. Yahweh é o Pai, Yahushua é o Filho. Então, assim, o nome do Pai está contido no nome do Filho.
viu? Yahu, pai. Yahushua, filho. Então o pai está junto com o filho. Shua significa salvação. Tá bom? Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente as pessoas escolhiam os nomes para os seus filhos através de um calendáriozinho, né? Com os nomes, explicando o significado dos nomes, né? Antigamente era assim. Então não é diferente. Vocês observam que na leitura da Bíblia, sempre que era citado o nome de alguém, dizia assim: o nome de fulano porque ele fez isso. Então, quando Yahushua nasceu, o anjo disse para Maria, e ele será chamado, aí lá está Emanuel, em outros está lá Jesus, né? Mas ele dá o nome verdadeiro, Yahushua, tá? Só que nas traduções não colocaram os nomes, tá bom? Então, meus queridos, o Apocalipse de Baruque, muitos vocês vão ver assim, Baruque, com C mudo, outros vocês vão ver com Baruque, que o é no final, né? Também conhecido como terceiro Baruque, tá? É um texto pseudoepígrafo judaico de caráter apocalíptico, viu? Foi o que eu falei para vocês antes, né? A gente vai achar em algumas pesquisas ele sendo intitulado como pseudoepígrafo. Por quê? Querem dizer que é falso, né? Mas na leitura nós vamos distinguir se é falso ou se não é, tá bom? Acredita-se que tenha sido escrito entre os séculos 1 e 3 depois de Yahushua, né? Eu sou bem ousada em dizer depois de Yahushua, porque lá nas pesquisas a gente vê DC, né? Depois de Cristo. E eu já digo diferente, depois de Yahushua, DY, tá? Provavelmente após a destruição de Jerusalém, que o nome correto não é Jerusalém, é Yahushalaim, tá bom? Por que é Yahushalaim? Porque J não existia nessa época, não existe no hebraico, nem no aramaico, nem no grego essa letra J, tá? Então não tem como, meus irmãos, não tem como o nome do nosso Salvador ser Jesus. A letra J foi surgir no ano de 1500. Yahushua já existia, tá bom? Então não tem como, e a letra J não existe nem no hebraico, nem no aramaico e nem no grego, no alfabeto deles, não existe essa letra, tá? Infelizmente, muitos não acreditam. Eu penso assim, mesmo que eu não acreditasse, tá se falando de quem? Do nosso Salvador. Então eu ia causar assim uma curiosidade em mim, por quê? Porque isso é muito forte, isso é muito importante, né? E perigoso. É perigoso. Então, antes de eu cair ou decidir que eu acreditasse ou não, eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar por mim mesmo. Eu estou ouvindo isso, está chegando no meu ouvido isso. Então eu tenho que pesquisar para saber se isso é verdade. Entendeu? Mas tem pessoas que decidem continuar do jeito que estão. Aí já é uma opção de cada um. A Bíblia é bem clara que diz assim que ele não vai dar que o nosso Criador não vai dar por inocente aqueles que não estão mais na ignorância. Significa o quê? Que muitos hoje já até morreram, né? Como meus pais já faleceram, tudo, e até então eles não sabiam dessas verdades, eles não sabiam. Então eles chamavam Deus, chamavam Jesus, né? Eles não sabiam. Mas hoje, do jeito que a internet está aí a todo vapor e as pessoas estão propagando as verdades também a todo vapor, muita gente já não está mais na ignorância. Então cabe a cada um decidir em quem vai acreditar, né? Então vamos lá, o nome não é Jerusalém, por quê? Porque começa com J, tá bom? Então como é que é o nome? Yahushalaim, porque na palavra, nas escrituras, o nosso pai diz assim que a minha cidade também teria o meu nome. Então não pode ser Jerusalém, ela teria que ter o nome Yahu, então fica como Yahushalaim. Tá? E Israel também, porque ele disse que o povo dele também receberia o nome dele. E como fica Israel? Porque Israel também está errado. Então fica como? Yashurum, tá? Yashurum. Israel não é Israel, é Yashurum. Por que Yah? Yah é a raiz do nome do nosso Criador, tá bom? Quando você fala assim, aleluia, o aleluia significa louvai. E o Iá é louvai ao finalzinho, é o nome da pessoa. Iá é o nome do Criador, tá bom? Que a gente vê até no Salmo 150, no último versículo, o último capítulo e o último versículo, tá lá, louvem, todos que têm fôlego de vida, louvem. Aí eles colocaram, louvem ao Senhor, mas na realidade ali, louve a Yahu, aleluia. Pesquisem, vocês vão ter uma surpresa, tá? Para quem quiser pesquisar,
Vocês vão ter uma surpresa. Então tá, vamos voltar aqui para nossa leitura, né? Provavelmente, né, esse livro foi escrito após a destruição de Yahushalaim pelo Império Romano em 70 depois de Yahusha, tá? Este livro não faz parte do cânon bíblico judaico e nem de nenhuma denominação cristã, tá? Por isso ele chama de pseudoepígrafo, mas é um apócrifo, tá? O texto descreve o estado de Jerusalém após o saque por Nabucodonosor II em 587 a.C. de Yahushua. O livro explora como o povo, olha isso, o que o livro explora? Como o povo pôde sobreviver sem o templo. Sem o templo. O templo não foi saqueado, o templo não foi destruído, então como é que o povo sobreviveu sem o templo? Tá? É isso que o livro explora, tá bom? Então, quem foi Baruque? Baruque foi um escriba, filho de Nerias. Ele escreveu as profecias do profeta Jeremias, tá? E Baruque também foi um profeta, tá bom? Ele foi um profeta. Baruque está citado no livro de Jeremias, nos capítulos 36 e 45. Você pode encontrar lá Baruque nesses livros, tá? Como eu já disse anteriormente, Baruque foi filho de Nerias. Nerias era filho de Maazéias, tá? E viveu por volta de 620 antes de Yahushua. O nome Nerias, olha como eu falei para vocês que os nomes antigamente tinham seus significados, né? Hoje em dia as pessoas colocam o nome dos seus filhos aleatoriamente, sem saber que nome que estão colocando. Tem tantos nomes aí que são nomes de deuses pagãos, mas as pessoas, por não pesquisar, acabam colocando nos seus filhos. Então, meus irmãos, olha só, o nome Nerias é um nome raro, tá? E só aparece no livro de Jeremias. Nerias, o pai de Baruque, tá bom? Nerias significa lâmpada de Iá. Lâmpada de Iá. Agora, eu, quando estava estudando este livro para trazer a leitura aqui para vocês, eu estudando pelo Google, em um dia eu fui coloquei a mesma frase, a mesma pesquisa. Qual o significado do nome Nerias? Quem foi Nerias? Tá? Eu botei na pesquisa do Google, Em um dia apareceu este quadro bem aqui que eu fiz um videozinho, vou mostrar aqui para vocês, este vídeo que está aqui. Vocês vão ouvir um pedacinho desse vídeo. Meus irmãos e minhas irmãs, olha só. Estou aqui estudando sobre uma pessoa chamada Baruque, tá? Porque eu vou começar a fazer a leitura do livro Apocalipse de Baruque no meu canal de leituras. Eu estou estudando primeiro esse livro. E olha o que eu estou descobrindo aqui na pesquisa do Google, tá? Isso aqui, meus irmãos, é para quem ainda não está acreditando no nome do nosso Pai, tá? Em nenhum momento eu procurei aqui saber sobre o nome do Criador. Eu botei aqui, ó, na minha pesquisa, eu botei assim, ó, quem foi Nerias, pai de Baruque? E aqui vem a explicação do Nerias, né, pai de Baruque. Mas o que me chamou a atenção foi isso bem aqui, ó. Olha isso, meus queridos, olha aqui, ó. O nome Nerias significa cuja lâmpada é Iá. E agora, meus irmãos? E agora? Aqueles que ainda são incrédulos em relação ao nome. Olha aqui o nome do nosso Pai, cuja lâmpada é Iá. Fica aí para todos nós, principalmente os que ainda não acreditam, refletir se o nome do nosso Criador é Deus ou Iá. Agora, tá? Vocês viram? No primeiro dia, o que apareceu aqui? Lâmpada de Iá. Lâmpada de Iá. Olha o que eu falei para vocês. A palavrinha Iá é a raiz do nome do nosso Pai, tá? E está contida na palavra Aleluia. Depois eu trago um vídeo para vocês falando sobre essa palavra, tá? Não tem nada a ver com leitura, mas vai ser um vídeo, um vídeo diferente, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o outro vídeo que eu fiz da mesma pesquisa que eu fiz no outro dia, que eu vou colocar bem aqui, ó. Olha aqui. Mais uma vez, estou estudando aqui sobre Baruque, né? Tornei a colocar agora o que significa o nome Nerias. E olha aqui, para nossa surpresa, tá? Ontem a gente viu, ainda tá gravado aí no vídeo de ontem, que tá lá assim, ó.
Aqui, ó, o nome Nerias, naquele vídeo de ontem, significa lâmpada de Iá. Vocês viram lá, né? E hoje a pesquisa já veio dessa forma, olha. Lâmpada de Deus ou a luz do Senhor, viu? Então aqui já traz com o nome errado, né? Mas isso não quer dizer, olha só, o que me traz, assim, o que me dá a entender nesse momento rapidamente para terminar o vídeo. Mais uma vez confirmando que aqui onde tá Deus, na pesquisa de ontem, tá lá Iá. Então, para os incrédulos, né, que eu estou fazendo a pesquisa no Google, ó, aqui não é canal de YouTube ou de quem defende os nomes, aqui é o Google. E ontem, na pesquisa, estava Iá, hoje está Deus. Isso aqui é uma prova de que lá no lugar de Deus é Iá. Vocês estão percebendo, meus irmãos, como a gente deve estar... a palavra do nosso Pai diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que você começa a pesquisar as coisas por você mesmo, você não volta a ser a mesma pessoa. Você nem consegue e nem você vai querer voltar a fazer as mesmas coisas, a viver do mesmo jeito. Você não consegue. Você não consegue. Você foi o quê? Caiu, foi tirado a venda dos teus olhos. Você começa a enxergar de uma maneira diferente. Você começa a enxergar de tudo totalmente diferente. É como se você fosse assistir um filme a primeira vez. Se você tomar a decisão de assistir o mesmo filme pela segunda vez, você vai ver coisas que você não viu na primeira. É a mesma coisa de você ler a Bíblia. Você lê a Bíblia a primeira vez, você vê, quando você vai ver a segunda, a terceira, a quarta, você vai vendo outras coisas. E a gente chama de pano de fundo, tá? É isso que a gente chama, pano de fundo. Por quê? Porque tem coisas que estão por trás dessas cortinas. Falta a gente ter a visão espiritual, o discernimento do Pai, para que Ele nos dê esse discernimento, para a gente poder entender as coisas por nós mesmos, com a ajuda do Espírito do nosso Pai. Então, meus irmãos, olha como é perigoso, olha como até a pesquisa a gente tem que estar atento. Até pesquisando, vocês têm que estar com os olhos bem abertos e você deve estar alerta. Enquanto você vê um vídeo que fala lâmpada de Iá, o outro vídeo fala lâmpada de Deus. Mas quero dizer para vocês o seguinte, para mim foi bom ver isso, sabe? Foi bom, saber por quê? Porque como as pessoas não acreditam no que a gente está falando, o próprio Google deixou bem claro quem é Iá. Quem é Iá? Porque os que acreditam nesse nome Deus, nunca tinha escutado esse nome bem aqui, Iá. Aí quando vê uma pesquisa dessa, Iá, quem é Iá? Ah, Iá é Deus? Então por que tem Deus e por que tem Iá? Deus, Iá? Hein? Por quê? Deus não é nome, meus queridos. Deus é um título. Esse título é usado tanto para o nosso Criador, como para os deuses pagãos. Deus, para o nosso Criador, a única diferença é que é um D maiúsculo. Deus, para os pagãos, a diferença é que o D é minúsculo. Eles fazem isso para destacar, para dizer que Deus com D maiúsculo é o nosso Criador e Deus com D minúsculo são os pagãos. Só, meus amados, que o nosso Criador deixa bem claro que Ele não divide o brilho dele, que a gente aprendeu como glória, mas glória também é um nome de blasfêmia, tá? É o nome de um deus pagão, deuses pagãos, glória, tá? Ele não divide o brilho dele com ninguém, a luz dele com ninguém, ele não divide, tá? Ele diz que o nome dele só há um nome na face da terra, o dele, só há um. Então, nós aprendemos que o nome dele não é esse, Deus, é Yahweh, Yahushua. E como foi que eu cheguei até essa convicção que o nome é Yahweh e Yahushua? A convicção mais forte para mim de todas as pesquisas que eu fiz sobre esse nome, a convicção mais forte foi o livro de Salmos 150, o último capítulo do livro. Então, para mim, foi um divisor de águas. Porque a gente, sem saber, lá nos templos de pedra, a gente sempre dizia, né? E ainda diz, né? Aleluia, aleluia. E o povo nem sabe o que significa aleluia. Mas ali ele está chamando o nome de Iá. Aleluia, só que aleluia. Entendeu? Ali ele está dizendo, louvado seja Iá. Ele, sem saber, ele estava dizendo. Sem saber, um dia eu estava falando. Só que depois vai lá para o nome Deus.
E o que a palavra nos diz? Que o nome dele, o nome do nosso Pai, é blasfemado todos os dias. Como é que é blasfemado o nome do Pai todos os dias, meus queridos? Hein? Como é que é blasfemado? É fazendo o quê? Chamando de Deus, quando Deus é um título, e comparando ele com os outros deuses, tá? Vejam como é forte isso. Então, vamos lá. Então, Neria significa lâmpada de Iá, tá? E vocês já viram aí nas pesquisas que eu botei aí, né? E Nerias, ele foi um amigo e secretário de Jeremias, tá? Nerias, o pai. E assim, Baruque também se tornou um amigo fiel de Jeremias, né? Ele se converteu também, ouvindo Jeremias, né? Ele se converteu também, tá? Ele começou a ser um seguidor de Jeremias. Então, ele se tornou o quê? Um amigo fiel de Jeremias, tá bom? Então, nós vamos começar a falar sobre esse livro, fazer a leitura. E como eu falei no começo do vídeo, ele não vai ser lido todo, vai ser lido em partes, tá? Este livro contém 86 capítulos, meus irmãos. Então eu não vou ler todo, lógico, né? Senão até vocês não iam suportar. Ia ficar cansativo, né? Mas eu vou ler por partes, tá bom? E vamos lá, capítulo 1. Vamos ver o que está dizendo neste livro aqui no capítulo 1 do Apocalipse de Baruque. Anúncio da ruína de Jerusalém ao 25º. Eu vou falar Jerusalém, meus irmãos, para que fique entendível para vocês, tá? Mas eu já expliquei no começo que não é o nome Jerusalém, não é o nome correto, é Yahushalaim, tá bom? Anúncio da ruína de Jerusalém ao 25º ano do rei de Judá, Jeconias, foi anunciada a palavra de Yahu a Baruque, filho de Nerias. Ela assim falava. Olha só, o próprio Criador, tá, anunciou para o próprio Baruque. Baruque, um profeta. E Yahu anunciou a Baruque. Vamos ver o que ela anunciou a Baruque. Tu presenciaste tudo que esse povo cometeu contra mim. Os pecados das 2 tribos que ainda sobraram são mais numerosos do que os das 10 que já se foram para o cativeiro. Foi um tempo que eles foram levados para a Babilônia, né? Foram exilados. Foi no período da destruição de Jerusalém, do templo, tudo, né? E as 10 tribos foram levados cativos. E olha só, quem foram essas 2 tribos que pecaram até mais do que essas 10 tribos? Quem foram essas 2 tribos? Judá e Benjamim. Essas foram as 2 tribos, tá bom? Os pecados deles, né, de Judá e Benjamim, são mais numerosos do que os das 10 tribos que já se foram para o cativeiro. As tribos anteriores foram coagidas por seus reis ao pecado. Porém, estas 2 forçaram os seus reis nos caminhos do mal. Forçaram os seus reis no caminho do mal, Benjamim e Judá. Por isso, eu determinei a desgraça para esta cidade e os seus cidadãos. Por algum tempo, ela deverá ser repudiada por mim. Por algum tempo, meus queridos. Olha isso, por algum tempo. Por algum tempo, ela deverá ser repudiada por mim, e eu dispersarei este povo entre os pagãos. Capítulo 2. Ordem de abandonar a cidade. É o título do capítulo 2. Digo-te o quanto o segue, e transmite-o a Jeremias e a todos os vossos pares. Abandonai esta cidade, pois o vosso comportamento, a bem dela, é como uma coluna firme, e vossas orações são como uma muralha forte. Vejam, mais uma vez, no livro anterior eu falei isso, né, no vídeo anterior, e vou falar de novo. Vejam como oração tem poder. Vejam o que ele está dizendo aqui, mandando Baruque dizer para Jeremias, né, para Jeremias sair dessa cidade, pois o vosso comportamento, o comportamento de Jeremias, né, a bem dela é como uma coluna firme, e as vossas orações são como uma muralha forte, tá? Capítulo 3, a queixa de Baruque. Vamos ver o que Baruque vai dizer. É o título, né, do capítulo 3.
Eu disse: Iarro, meu Criador, teria eu vindo ao mundo para presenciar a desgraça da minha mãe? Olha, meus queridos, aqui vai ser uma interpretação minha, tá? Estou lendo aqui essa frase e mãe aqui está escrito com M maiúsculo. Então eu estou acreditando aqui que essa palavra mãe, ele está se referindo à cidade de Jerusalém, tá? A cidade de Jerusalém, mãe. Vamos lá. Começando de novo. Eu disse: Iarro, meu Criador, teria eu vindo ao mundo para presenciar a desgraça da minha mãe? Ah, não, meu pai. Se por acaso encontro eu graça aos teus olhos, retira o meu espírito para que eu possa ir junto aos meus pais e não seja obrigado a assistir à destruição da mãe. Pois duas coisas me acabrunham profundamente, ou seja, me preocupam, profundamente, me entristecem. Por um lado, não posso contrariar a tua vontade. Por outro, não posso suportar a visão da ruína da minha mãe. Mais uma vez, mãe com M maiúsculo, tá? Uma coisa, porém, Iarro, eu digo na tua presença, que o que irá acontecer depois da destruição? O que vai acontecer? Porque se tu deixas a tua cidade cair na desgraça e entrega tua herança aos inimigos que nos odeiam, como poderá ainda ser lembrado o nome de Israel? Como poderá ser lembrado o nome de Yashurum? O nome de Israel verdadeiro, Yashurum. Como poderá ser lembrado? Como vai ser lembrado o nome de Israel? A quem poderá ser anunciada a mensagem da tua lei? Ou seja, se destruísse tudo, cadê teu povo? Vai ser levada a mensagem para quem então? Para quem vai ser levada? Aí ele diz, a quem poderá ser anunciada a mensagem da tua lei? Deverá a constituição do mundo voltar ao seu início? Ou seja, começa tudo de novo? Vai ter que começar tudo de novo? Deverá o mundo recair no silêncio primitivo? Deverá a massa dos viventes ser mais uma vez extirpada? Vejam as perguntas de Baruque, Triste, ele desolado, fazendo essas perguntas para o pai. Aí ele continua perguntando: não se falará mais na natureza humana? Onde fica tudo aquilo que a nosso respeito disseste a Moisés? Porque ele fez promessas a Moisés, para a sua descendência, para os seus descendentes. Ele fez promessas. E aí ele está perguntando: onde é que fica tudo aquilo que a nosso respeito disseste a Moisés? Ou seja, como que ele diz assim, então vai ser mentira, Então você vai ser dado como um mentiroso. Porque como é que vai acontecer tudo isso? E onde ficam as tuas promessas? E nós sabemos que o nosso Pai não mente. Nós sabemos que o nosso Criador é imutável. O que ele disse está dito e ponto final. Ele não volta atrás na sua palavra, tá? Aqui, essas perguntas, Baruque está fazendo para o próprio Criador. Por quê? Por causa dessa destruição de Jerusalém, Então vamos lá, capítulo 4, o título do capítulo 4, a Nova Jerusalém. Aí vem a promessa do pai para Baruque. Aí vem a resposta do nosso pai para Baruque, Vamos lá. A Nova Jerusalém, capítulo 4. Falou-me então Iarro: sim, esta cidade será abandonada por algum tempo, e temporariamente será castigado o seu povo. Ele está deixando claro aqui que não é para sempre, é por um tempo. Por que será? Aí ele continua: e temporariamente será castigado o seu povo. Contudo, o mundo não terminará. Pensas tu, por acaso, que é esta a cidade da qual eu falei? Trago-te inscrita nas minhas mãos?
pensa que é esta cidade, Jerusalém, que eu te falei? Aí ele continua: não, esta vossa cidade com as suas edificações não é a cidade futura que eu anunciei, já anteriormente preparada desde o tempo em que eu decidi criar o paraíso. Ou seja, a nova Jerusalém também já estava preparada desde o tempo do paraíso. Eu mostrei-a a Adão antes da queda em pecado. Ela lhe foi tirada juntamente com o paraíso. Ou seja, bem aqui nós estamos percebendo nessa leitura que o paraíso é uma coisa, a nova Jerusalém é outra. Porque tem pessoas que acreditam que este paraíso que foi criado, onde Adão ficou, mas Eva lá, né? É para lá que nós vamos. Não, tem a nova Jerusalém, essa que é a cidade que nós vamos morar. Tá bom? E aqui ele está dizendo, ó, ela lhe foi tirada juntamente com o paraíso, quando Adão pecou. Ela foi tirada, mas ele chegou a conhecer essa cidade. O Adão conheceu, tá? Aí ele diz, ó, ela foi-lhe tirada juntamente com o paraíso, depois que ele se rebelou contra a proibição, tá? A partir do momento que entrou o pecado. Mostrei-a também ao meu servo Abraão naquela noite, entre as oferendas partidas ao meio. Mostrei-a a Moisés sobre o monte Sinai, onde lhe expliquei a imagem do tabernáculo e de todos os seus utensílios. Assim, olha, vejam bem, aqui Iarro está falando para Baruque que essa nova Jerusalém foi mostrada para Adão, foi mostrado para Abraão, foi mostrado para Moisés. Aqui está falando isso, tá? Eles viram, né? Moisés foi na noite que ele estava lá com o pai, naquela noite que ele recebeu as tábuas da lei, naquela noite que o pai também deu para ele todos os detalhes do templo que era para ser construído, né? Com seus utensílios. Ali naquele momento ele mostrou também essa nova Jerusalém. É o que o livro está dizendo aqui, tá? Então, assim ela continuará preparada na minha mente, juntamente com o paraíso. Vai, pois, e faz o que eu te ordeno. O que ele ordenou? Que era para ele escrever tudo isso, né? Então vamos lá. Capítulo 5. Iarro mesmo destrói Sião. O próprio Iarro destruiu Sião. Vamos lá. Eu disse: dessa forma, também eu serei culpado com respeito a Sião, por permitir que aqueles que te odeiam pise esta terra. Que conspurquem teu templo. Conspurcar, meus queridos, significa desonrar, manchar. Ou seja, que mancham teu templo, que desonram teu templo, tá? Que arrastem tua herança ao cativeiro, que saqueiem tudo que te é caro e voltem para os domínios dos seus ídolos e lá, diante deles, se vangloriem. Eles vão dizer assim, se vangloriando, dizendo assim: que foi que eu cometi contra o teu santo nome? Tá? Eles vão dizer isso. E isso aqui é Baruque que está falando para o Pai, para o nosso Criador, né? Ele está dizendo aqui que ele vai se sentir culpado a respeito de Sião, as pessoas que odeiam o Pai, que desonraram o templo, né? Que arrastaram a herança do Pai ao cativeiro, que saquearam tudo que é caro. Tudo isso é Baruque que está dizendo para o Criador, né? Que voltam para os domínios dos seus ídolos, ainda dizem assim: que foi que eu cometi contra o teu santo nome, tá? E vejam bem, sempre eles frisam isso, nome. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas nome não importa, não tem importância. Não tem? E por que diz assim: naquele grande dia, aquele que clamar pelo meu nome será salvo. Então nome importa, tá? Continuando.
Falou-me então Iarro. Aí Iarro vai dar resposta para Baruque, né? Diante desse sentimento de culpa, de remorso, né? Iarro vai dizer para Baruque o seguinte: o meu nome permanece e permanece também a minha glória por toda a eternidade, ou seja, o meu brilho, né? O meu poder por toda a eternidade. Todavia, o meu julgamento guarda a sua justiça para o tempo devido. Deves ver com os teus olhos que não são exatamente os inimigos que destroem Sião e que incendeiam Jerusalém e Jerusalém, tá? Eles são apenas um instrumento temporário do juízo. Olhem bem, o que aconteceu ali foi permissão do Criador, do nosso Pai, tá? Ele está deixando bem claro aqui que aquelas pessoas que fizeram tudo aquilo ali foram instrumentos usados pelo Pai. Por quê, meus queridos? Porque o povo estava rebelde, porque o povo estava desobediente, porque o povo estava idólatra. O que está acontecendo hoje, meus queridos? A mesma coisa. O povo não quer mais saber do Criador, o povo não lê mais a Bíblia, o povo, pior, está fazendo até pior, está colocando a palavra do nosso Pai em descrédito. Sabemos que a palavra do nosso Pai foi acrescentado algumas coisas, foram tirado outras coisas. O livro de Enoque não está na Bíblia, mas é citado as profecias de Enoque, né? E por que não está na Bíblia? Então sabemos que fizeram isso. Nós que temos a palavra em mãos, nós não temos culpa disso. Nós não temos culpa disso. Quem vai se entender com o Pai sobre tudo isso que fizeram são os próprios que mexeram nas escrituras, nos originais, os próprios. Eles vão se entender. Agora, a nossa parte, nós devemos cumprir. Nós devemos acreditar na palavra, sim, tá? E outra, quando você está lendo a palavra com o Espírito do Pai ali te dando discernimento, você vai conseguir discernir o que é do Pai e o que não é. Você quer uma prova disso? Você quer uma prova disso? Aonde você lê na palavra que diz assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali foi um acréscimo, porque não existe trindade. Não existem três pessoas, existe o Pai e o Filho. A palavra diz que o Pai e o Filho são um, tá? E o Espírito que a gente ouve falar como Espírito Santo, como terceira pessoa, é o Espírito do Pai. É o Espírito dele, é isso aqui, ó. Esse fôlego de vida que você está respirando é o Espírito do Pai em nós. É o fôlego de vida que ele nos deu quando ele formou o homem. Ele deu fôlego de vida para ele. E assim, através dele, fomos nós. Por que quando a gente morre, a primeira coisa que acontece é parar de respirar? Porque o Espírito, nosso Espírito, volta para o Pai. Então esse mesmo Espírito que colocaram na palavra como sendo uma terceira pessoa, isso sim foi um acréscimo, mas o Pai te dá sabedoria para discernir isso. Claro que muitos não vão querer, não vão pedir esse discernimento, vão achar que o que eu estou falando aqui é heresia, tá? Mas tudo bem, o que eu tenho que falar, independente de quem crê ou não, tá? E nem estou forçando ninguém a acreditar, tá bom? Então aqui está deixando bem claro que aquelas pessoas foram usadas como instrumento para destruir Jerusalém por conta de toda essa desobediência que até hoje existe, tá? Coração duro, as pessoas estão ficando frias e calculistas, tá? Continuando aqui a leitura. Eles são apenas um instrumento temporário do juiz. Aí o Pai diz para Baruque, ó: avia-te agora, cumpre tudo o que eu te ordenei. Assim, aí Baruque diz, né? Assim eu parti. Levei comigo Jeremias, Ido e Seraja, Jabas e Gedalja, bem como todas as pessoas honradas do povo, e conduzi-os à torrente do Cedron. Disse a eles tudo quanto me fora anunciado.
Todos eles choraram em alta voz. Lá nos assentamos e permanecemos em jejum até o anoitecer. É doído, né? É forte. Capítulo 6. O título: Os anjos põem fogo à cidade santa, à cidade pura. No dia seguinte, as tropas dos caldeus sitiavam a cidade. Então, ao cair da tarde, eu abandonei o povo. Afastei-me e aproximei-me do carvalho. Eu estava muito aflito por amor a Sião e suspirava por causa do cativeiro em que o povo era lançado. Nesse instante, um vento forte elevou-me no ar e transportou-me sobre os muros de Jerusalém. E eu vi 4 anjos estavam sobre os 4 cantos da nossa cidade, tendo cada um uma tocha de fogo nas mãos. Do céu apareceu outro anjo e falou a eles: Empunhai as vossas tachas, mas não ateis o fogo antes que eu vos ordene. Fui enviado para anunciar à terra e deixar registrado com antecedência aquilo que Iahve Altíssimo me incumbiu. Eu vi então como ele desceu sobre o Santíssimo e lá recolheu o véu. Isso o Baruque está vendo, né? Ele está assistindo toda aquela situação no ar. Ele foi lançado, né, por um vento, lançado forte, elevando ele no ar e transportou sobre os muros de Jerusalém, para ele ficar olhando o que estava acontecendo, né? O anjo, né, recolheu todas aquelas coisas, o anjo de Iahve recolheu todas as coisas que estavam no templo de Jerusalém, tá? Que estava antes de ser destruído, antes das tochas de fogo serem lançados pelos anjos, né? Esse anjo veio primeiro recolher as coisas do santíssimo lugar, né? Do templo, que era o quê? O que estava lá que ele veio recolher? Ele veio recolher o véu, ele veio recolher o sagrado manto umeral. O que significa manto umeral? Significa o véu de ombros, né? Era uma vestimenta dos sacerdotes que cobria os ombros. Acredito que as mangas chegavam até as mãos, né? Era um véu umbral. O propiciatório, as 2 tábuas das leis foi recolhido. As vestes sagradas dos sacerdotes, o altar dos incensos e 48 pedras preciosas que o sacerdote portava, e todos os vasos sagrados do tabernáculo. Tudo isso, meus queridos, foi recolhido pelo anjo antes da Jerusalém ser destruída, tá? Com voz potente, ele dirigiu-se à terra. Terra, 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 escuta agora a palavra do Criador Todo-Poderoso. Recebe estas coisas que à tua guarda confio. Conserva-as contigo até os tempos novíssimos e restitui-as quando te for ordenado, para que elas não sejam roubadas pelos estranhos. Aqui, ao meu entendimento, todas essas coisas foram recolhidas e enterradas em algum lugar nesta terra, né? É o que está deixando aqui explícito para nós, né? Chegado é o tempo em que Jerusalém será abandonada por um prazo, ou seja, por um tempo, né? Até que seja determinada a sua reconstituição. E aí será para sempre. Olha. Então a terra abriu a sua boca e engoliu todos esses utensílios, tudo aquilo que foi recolhido do templo. A terra abriu a sua boca e recolheu, enterrou, guardou. Por quê? Porque o Pai confiou
nisso, confiou na terra a guardar todos os seus utensílios. Por quê? Porque quando a Jerusalém for reconstituído para sempre, tá? Aí todas essas coisas vão ser devolvidas ao seu lugar. É o que está passando aqui para nós, né? Nesta leitura. Capítulo 7. A invasão dos caldeus. Os anjos executaram suas ordens conforme ele mandou. Enquanto eles punham abaixo os ângulos das muralhas, ouviu-se, após a queda dos muros, mais uma voz procedente dos véus do templo. Ela exclamou: ó inimigos, irrompei! Vós, odientos, vinde adentro, pois aquele que guardava a casa abandonou-a. Viu? Uma voz falou para a terra, para que todos ouvissem. Todos ouvissem: olha, ó inimigos, irrompei. Vós, odientos, vinde adentro, pois aquele que guardava a casa abandonou-a. O nosso Criador, né? E foi o que ele disse nos primeiros capítulos. Então eu, Baruque, parti, e a horda dos caldeus iniciou a invasão. Horda, meus queridos, significa malfeitores, tá? Então, e a horda, o bando, os malfeitores dos caldeus iniciou a invasão. Ocuparam o santuário e tudo o que havia nos seus arredores. Depois levaram o povo feito prisioneiro e mataram muitos. Também o rei Sedecias foi enviado acorrentado ao rei da Babilônia. Capítulo 8. O luto de Baruque. Então eu, Baruque, voltei para junto de Jeremias, cujo coração foi achado isento de pecados, e que na queda da cidade não fora aprisionado. Jeremias, né? E nós rasgamos as nossas vestes, choramos, cobrimos-nos de luto e jejuamos 7 dias. Baruque e Jeremias juntos ali, em luto, chorando pela cidade, chorando pelo povo que foi levado cativo. Eu fico imaginando essa cena. Só em nós lermos dá vontade de chorar, imaginando essa situação. Mas tudo isso aconteceu por causa de quê? Da rebeldia, da desobediência do povo. Isso, meus queridos, nos chama a atenção para nossos dias hoje, para a nossa vida, como é que nós estamos com o Pai. Tá? Capítulo 9. Canto de lamentação de Baruque. Bom, meus queridos, eu vou parar no capítulo 8, porque capítulo 9 é muito comprido. É o canto de lamento de Baruque, tá? Vamos ficar para o próximo vídeo, a continuação desse livro. Mas quero chamar aqui a nossa atenção para essa leitura que fizemos hoje. Que tudo isso aconteceu em Jerusalém no ano 70, tá? Essa destruição foi tudo comandado pelo Pai, tá? Foi o nosso Criador mesmo que determinou essa destruição. Aquelas pessoas que destruíram, que foram lá, atearam fogo, os que atearam fogo foram os anjos, né? Nós já sabemos disso, mas os caldeus estavam lá para destruir tudo, quebrar tudo, pegar as pessoas cativas, levar para a Babilônia, né? Levarem eles cativos. Muitos naquele momento ali também conseguiram escapar, se dispersaram no mundo todo, tá? Ali, no entanto, enquanto estavam ali, estavam todas as tribos juntas, depois se dispersaram, uns foram para um lado, outros foram por outro, né? Mas chamo aqui a nossa atenção para o quê? Obediência, né? O nosso Pai, meus queridos, ele é um Pai de amor, mas ele também é de justiça, ele é justo. O nosso Pai não nos pede coisas assim mirabolantes. Ele só quer que nós sejamos obedientes a Ele, por amor, tá?
por amor, não por obrigação e não por troca. Eu vou ser obediente ao pai porque eu quero ser salva. Eu vou ser obediente ao meu pai porque eu quero fazer parte do povo dele. Porque eu não quero ficar no inferno. Não, meus queridos, nós precisamos obedecer o nosso pai por amor. Por amor. Você já imaginou o que significa isso? Como foi que o nosso pai enviou o filho dele para quê? Por que foi? Qual foi o motivo que o nosso Criador enviou o filho dele? Para salvar a humanidade. E como foi que ele veio salvar a humanidade? Morrendo no madeiro, tá? Morrendo no madeiro da pior forma. Antes da morte, ele foi torturado por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Para quê? Para que ele viesse a morrer e na morte dele nós venhamos ser libertos. Tá bom? Então, ali se chama, aquilo sim se chama dízimo. O nosso Salvador se entregou como um dízimo por nós. Ele foi dizimado. Ele foi morto, dizimado. Essa é a verdadeira explicação da palavra dízimo. E não 10% como a gente aprendeu aí nos templos de pedra, tá? Não é 10% dinheiro. Dízimo significa isso, tá? Quando aquele povo de antigamente fazia aquelas festas, se reuniam, ou então quando eles levavam suas oferendas aos templos, e o que eram os dízimos que eles levavam? Eram animais. Eles levavam para o templo para ser o quê? Dizimados, mortos, sacrificados, tá? O dízimo verdadeiro é esse, e não o que a gente aprendeu aí nesses templos de pedra, que a gente tem que levar dinheiro em envelopezinho. Meus queridos, vamos acordar. Abram os seus olhos. Enquanto as pessoas estão ali nos templos, acreditando que está fazendo aquilo ali é para o pai. Não, meus queridos, não é não. Nós estávamos enganados, tá? E é isso, meus queridos, essa é a leitura de hoje. E que vocês possam estar comigo no próximo vídeo, acompanhando essa leitura. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para que o YouTube entregue mais conteúdos para vocês, tá? Comentem, compartilhem com seus amigos. São leituras interessantes que nós estamos fazendo, tá? E eu desde já quero agradecer a todos vocês que estão aqui me acompanhando na leitura, que estão chegando até o fim dos vídeos, né? E quando a gente chega até o fim do vídeo é porque a gente está interessado em ouvir as leituras completas, né? Eu só tenho a agradecer ao Pai, primeiramente, por Ele estar me dando essa oportunidade de estar fazendo esse trabalho, me dando força, porque não é fácil, tá? Quando a gente se levanta para fazer as coisas do nosso Pai, acontecem milhares de coisas para nos impedir, tá? Uma delas é o desânimo, tá? É a fraqueza de espírito, porque a gente vem aquele pensamento, hoje eu não tô afim, mas isso aí a gente sabe que são obstáculos que o próprio Satanás coloca na nossa vida para que a gente não venha levar a promessa para as pessoas, não venham falar da palavra do nosso Pai, tá bom? Então eu desejo a todos que fiquem na benevolência do nosso Criador e Pai Iarro e na suficiência do nosso Salvador Yahushua. Até o próximo vídeo.